Glórias a Deus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Meus irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade a qual o Senhor concede a nós de aqui estarmos na sua casa, na sua presença, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Agradeço a tua vida, tua família, que Deus abençoe em tudo. Igreja, vamos ler a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no terceiro Evangelho do Novo Testamento, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 17. A partir do verso de número 1, que está escrito assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de adafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Amém? Até aqui. Podeis assentar, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas alegre para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção à palavra de Deus. Eu tenho certeza, creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós nessa noite, e espero que os irmãos estejam atentos para que possamos ser abençoados por Deus por intermédio dessa palavra. Nós acabamos de ler aqui alguns versículos, nesses 4 versículos, onde o Senhor Jesus, Ele adverte o seu povo, Ele adverte a igreja acerca dos escândalos. E veja que quando se fala em escândalos, isso é bíblico, isso está na Bíblia. Quando se fala em escândalo, se diz ou se entende que são coisas comuns que acontecem com pessoas comuns, não com pessoas sobrenaturais, com pessoas sanguíneas. Deus abençoe a gente. Então, o Senhor Jesus está dizendo que escândalos acontecem com pessoas, ou acontecem por intermédio de pessoas. Então nós podemos entender, quando Jesus fala acerca de escândalo, ou escândalos, que é no plural, que isso é algo comum, é coisa que acontece. Só que nós precisamos entender que existe uma situação. A pessoa, quando não conhece Cristo, ele não tem entendimento, ele não tem conhecimento. E certamente, se você for falar alguma coisa para ele, ele vai dizer que aquilo é natural dele, que é comum do ser humano de praticar tal coisa, o escândalo, enfim. Ele não tem um embasamento espiritual, bíblico, para te responder. Ele não vai ter muita sabedoria espiritual para falar acerca do escândalo.
Então, nós vemos que de um lado tem pessoas ignorantes, pessoas que não conhecem. Só que, do outro lado, nós entendemos que existe um povo, e esse povo é a igreja de Deus, são pessoas que em todo culto estudam a Bíblia, porque isso aqui que nós estamos fazendo é estudo, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Tem um povo que estuda a Bíblia, né? Dependendo, tem gente que tem 5, 10, 15, 20, 50, 70 anos que estuda a Bíblia. Então, peraí, se você for perguntar para uma pessoa que estuda a Bíblia, que está num culto todo dia praticamente, que lê, né, que fez teologia, que lê a Bíblia, que estuda a revista da escola dominical, e você perguntar para essa pessoa o que é escândalo, ela vai te responder até pelo cotovelo, até por osmose ela responde. Por quê? Porque ela tem conhecimento, ela sabe o que é um escândalo. Agora o ímpio, o conhecimento dele é mínimo. Então Jesus vai mostrar para nós, ele reúne os seus discípulos e Jesus ele vai dizer aqui para nós uma coisa que é interessante. Jesus vai falar aqui que é impossível que não venha escândalos. Ele está dizendo no plural, ele não está dizendo só escândalo, um ato só, ele está dizendo escândalos, coisas que acontecem de contínuo. Jesus diz que é impossível, ou seja, Jesus está dizendo isso aqui para a igreja. Jesus não está dizendo que é impossível que haja escândalo para quem está no mundo, para quem não tem conhecimento de Deus. Ele está dizendo isso aqui para a igreja de Deus. É impossível que não haja escândalo. Então, quando Jesus está dizendo isso, meus irmãos, isso aqui vai mostrar para nós, vai trazer o nosso conhecimento, que muitas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas irão tropeçar de alguma maneira, elas irão errar de alguma forma, e em tropeçando, errando, praticando alguma coisa, cometendo algum ato, essa situação será um escândalo, e esse escândalo não é benéfico, não traz benefício, mas o escândalo, ela traz malefício para a igreja, ou para aqueles que frequentam a igreja, ou para aqueles que são amantes da igreja. Então, por mais que nós oramos, por mais que nós clamamos, por mais que nós jejuamos e pedimos a Deus que o Senhor livre, que o Senhor não permita, que o Senhor repreenda o escândalo ou os escândalos eles virão, porque Jesus diz que é impossível que não haja, é impossível que não tenha escândalo. Pastor, por exemplo, o que seria um escândalo? Um escândalo é tudo aquilo que a Bíblia ela condena, que o crente deve obedecer, deve praticar, ou ele demonstra que ele pratica, que ele vive a palavra, só que lá fora, ou em algum lugar, ou até nas vezes da igreja, ele pode praticar uma desobediência, ele pode praticar o pecado contra aquilo que a Bíblia prega, e que ele vai achar aquilo normal, que todo mundo vai olhar, vai pôr a mão na cabeça ou na boca. Meu Deus, ele cometeu isso, meu Deus, ela fez isso. Então, essa determinada situação ou determinado pecado cometido por esse crente ou por essa crente vai ser um escândalo, e esse escândalo então vai fazer com que pessoas, crentes ou pessoas simpatizantes ou frequentadores da igreja, se abatam, e em se abatendo eles vão retroceder, eles não adentrarão mais a casa de Deus e vão murmurar acerca daquela pessoa ou acerca da igreja, ou de uma forma coletiva. Os crentes cometeram, praticaram tal coisa, e eu não vou mais para a igreja, por isso que é melhor eu ser como eu ser do que ser um crente. Quem já não ouviu uma expressão como essa? Por causa de um indivíduo que às vezes nem crente, é frequentador da
Por isso o escândalo é uma arma que o diabo trabalha, é por detrás do escândalo para derrubar ou tirar pessoas da presença de Deus para o nome do Senhor ser blasfemado. E quando nós falamos em escândalo, por exemplo, alguém pode ser pastor, o senhor pode colocar luz sobre essa palavra, o senhor pode esclarecer para que eu entenda. O escândalo, uma coisa comum que hoje está aí, comum, que na verdade a Bíblia condena assiduamente, né? Está na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. Por exemplo, tem o crente, ele tem sua família, ele tem a sua esposa, tem o seu esposo. Não precisa ser um obreiro ou um ministro do altar da casa de Deus, é um membro, está na igreja, frequenta a igreja, batizado, participa do corpo e do sangue de Cristo. Amanhã ou depois, numa situação qualquer, essa mulher envolve com um homem da igreja ou à parte, ou o marido se envolve com uma mulher da igreja ou à parte, sendo ambos casados, e essa pessoa tendo um relacionamento extra ao seu casamento, e alguém sai e denuncia na igreja. Então, esse ato que estava escondido na igreja ou fora, isso se torna para a comunidade um escândalo. E as pessoas na igreja, os irmãos, as irmãs, todo mundo vai ver uma aberração, um monstro de 10 cabeças, como pode? Ele traiu a mulher dele, ela traiu o marido. Meu Deus, o que é isso? Eu não vou mais naquela igreja. Houve um pecado. Ai, agora, o que é isso? Essa igreja, todo mundo vai para o inferno. Isso é o escândalo. E veja bem que Jesus está dizendo que é impossível que aconteça o escândalo. Eu estou dizendo que isso é um. Tem N casos, vários tipos de escândalo, mas eu citei um que todo mundo entende. Então isso vai despertar nas pessoas um desespero e vai procurar outra igreja. Ah não vou mais naquela igreja porque lá está cheio de adúltero, lá está cheio de gente assim. Peraí, só foi um que pecou, mas o diabo vai trabalhar na boca das pessoas, dizendo que todo mundo, o pastor, o obreiro, os ministros da casa de Deus, todo mundo, as irmãs da igreja, os irmãos, todo mundo, enfim, vai colocar a igreja toda dentro do prostíbulo, quando na verdade só foi uma pessoa que errou no momento de fraqueza, de descuido, de desatenção. Ele errou, e se ele errou, ele vai ter que pagar pelo seu erro. Se a irmã errou, ela vai ter que pagar pelo seu erro. Por isso existe na Bíblia disciplina. Aqueles que pecam, a Bíblia permite ser disciplinado dentro da igreja, para a boa visão, para o bom andamento, para o bom relacionamento da obra. Errou a segunda vez, o mesmo erro, é disciplinado de novo. Errou a terceira vez, o mesmo erro, é disciplinado de novo. Errou a quarta, ele é excluído. A Bíblia permite excluir, tirar a pessoa do rol de membros da igreja. Ele é excluído. Ele não é obrigado a viver dentro da igreja. Você não cumpre a doutrina, você não cumpre a palavra de Deus. Você não cumpre, então ele vai ser excluído. Ele está fora, não vai participar mais, não tem oportunidade nenhuma mais participar da ceia. Vai ser um visitante, se não quiser ir para outro lugar, vai ficar como um visitante qualquer, mas não vai ter mais parte. Por quê? Porque ele não muda. Ele não muda, não é a igreja, é ele. Então Jesus, ele diz, como também Ezequiel, ele escrevendo no seu livro, Isaías também falou, entre outros, disseram que a alma que pecar, essa morrerá, se não houver o arrependimento. O que é o arrependimento, meus irmãos? Todos nós que somos sanguíneos estamos propensos a pecar. Todos nós estamos propensos a errar, a falhar, a tropeçar em alguma coisa. Jesus
Jesus falou: quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra, atire a primeira pedra. Então todos nós estamos propensos a pecar. Por isso que nós precisamos estar atentos. Por isso que nós precisamos lembrar o que o salmista falou. O que o salmista falou? Falou muita coisa, mas a questão aqui ele diz bem assim: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Os irmãos entenderam o antídoto? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que nós pecamos? A ausência de conhecimento, a ausência de palavra, a ausência da presença de Deus dentro da nossa vida. Ah, pastor, mas eu guardo. Será que guarda? Vamos analisar o nosso dia a dia. Vamos fazer uma retrospectiva hoje da hora que nós levantamos até agora, no momento da palavra, que estamos na presença de Deus. Vamos fazer uma retrospectiva na nossa vida, um pente fino, e vamos ver quantas vezes nós desviamos do mal, quantas vezes nós deixamos de dar lugar para a carne, quantas vezes nós temos lugar para o Espírito, quantas vezes nós sufocamos a nossa carne para nós não pecar contra Deus, quantas vezes nós fechamos a nossa boca, quantas vezes nós desviamos os nossos olhos, quantas vezes nós mudamos o nosso pensamento, quantas vezes nós repreendemos: sai, Satanás, da minha mente, sai, diabo, do meu coração. Quantas vezes nós fizemos isso hoje? Cada um de nós pode analisar a nossa vida. Estamos diante de Deus, nós temos o livre-arbítrio. Pelo conhecimento da palavra, nós podemos nos absorver ou nos condenar. Só que, veja bem, que guardar a palavra de Deus no coração, isso não cabe para todo mundo. Porque veja bem que o nosso coração é pequeno, porém ele está bem guardado. Se nós olharmos onde o coração está cheio de osso assim, o coração está lá dentro. Para chegar no coração é como um leão enjaulado. Tem que cortar, abrir, colocar um extensor, e ele vai estar lá dentro. Está lá dentro, está guardado. Agora, por quê? Ele é pequeno, só que ele tem um poder muito grande. Ele consegue se extinguir ou expandir, e muita coisa às vezes pode caber dentro do coração. Só que a palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela não se contamina. Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes nós aqui estamos aqui hoje aprendendo alguma coisa, só que tem tanta coisa dentro do nosso coração que o pouco que nós aprendemos hoje não terá lugar dentro do nosso coração, porque é mais coisa ruim para atingir o nosso coração do que coisa boa. Então o que não presta está prevalecendo dentro do nosso coração. Pastor, o que pode encher o nosso coração de maneira tal que a palavra de Deus não consiga entrar, não consiga permanecer no nosso coração? O que, por exemplo? O Senhor Jesus, Ele deixou para nós, por intermédio do Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 7, veja o que pode ter dentro do nosso coração. Que às vezes nós estamos dentro da igreja, ouvimos, demonstramos que aprendemos, mas na primeira oportunidade a gente falha, a gente peca. Vamos ver o que pode estar dentro do nosso coração. Marcos, capítulo 7, versículos de número 20. Marcos 7, verso 20, está escrito bem assim: e dizia, Jesus falando, o que sai do homem, isso contamina o homem. O versículo 21 ele diz:
palavras aqui, como essa que nós lemos, ao ler uma inveja, homicídio, fornicação, avareza, uma pessoa avarenta, maldade, engano, quem não engana, as pessoas desistem. Então, quando nós olhamos para isso aqui, inveja, soberba, loucura, que quando a gente olha para isso, é coisa que é comum hoje, no dia a dia. Só que é comum essas coisas, é simples, é natural para o mundo. A igreja de Deus não pode ter essas coisas, porque essas coisas são caracterizadas lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 ao 21, como obras da carne. E as pessoas, os crentes que praticarem essas obras da carne, eles irão para o inferno, não haverá salvação para eles. Como eu disse, para o mundo pode ser comum, mas para nós que conhecemos, sabemos o significado, isso tem um peso, uma consequência muito grande para a nossa vida. Então, essas coisas que nós lemos aqui, do 21 e o 22, essas coisas enchem o nosso coração, de maneira que a palavra de Deus, ela tenta entrar e descer, mas existe uma bifurcação. Ela entra aqui e a bifurcação é uma plaquinha de desvio, ela entra e desvia e sai por aqui. Ela não consegue descer no coração, porque o coração está cheio. E a Bíblia diz que porque está cheio o coração do homem, fala a boca. Se você vai conversar com qualquer pessoa aí fora, o que você ouve dele? O que você ouve dela? Se você vai conversar com um crente hoje aí fora, qual vai ser o conteúdo da conversa? Será que é sobre futebol? Será que é sobre política? Será que é sobre uma iminente terceira guerra mundial que está a estourar? Será que é acerca de uma virose que está vindo aí? Ou quiçá, talvez lá pelas tantas, com tanta conversa, alguém pode dizer, tudo isso aí, acho que é porque Jesus está voltando, o pastor às vezes prega isso, os antigos já diziam isso, o próprio crente falando dessa maneira. Ele não diz que ele leu ontem, ele não diz que ele ouviu lá na igreja, ele não diz, olha amigo, é desse jeito, a Bíblia está dizendo assim, lá no capítulo 24 de Mateus, que quando acontecesse guerra, terremoto, fome, peste, guerra, enfim, todas essas coisas, que a vinda de Cristo estava próxima, Jesus está voltando, você não quer aceitar Jesus, você não quer ir para a igreja, isso nunca vai se ouvir. Está cada dia menos essa expressão. Por quê? Porque o nosso coração está cheio dessas coisas, de mau pensamento, de inveja, de adultério, de corrupção, de furto, de mentira, de mal, de soberba. O nosso coração está cheio, um querendo ser mais do que o outro, um querendo ter mais do que o outro. Cada vez mais a gente está chegando mais a Deus, só para pedir dinheiro, para pedir riqueza, para pedir bem, para pedir mulher, para pedir homem, para pedir comida, para pedir mesa farta, para pedir casa. É o que a gente quer hoje. Nós não estamos querendo aprender a palavra de Deus. Nós estamos querendo que Deus seja o nosso mordomo. Que nós entramos aqui, fazemos uma mera oração, um simples gesto. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, porque fulano teve, eu também quero ter melhor. Amém. Assim que a gente está fazendo. Mas eu pergunto, como está as nossas atitudes? Nós fizemos um voto com Deus. Foi feita uma pergunta: quem quer aceitar Jesus? Quem quer entregar sua vida para Jesus? Você disse eu. Você levantou a tua mão para Jesus. E então você veio à frente na igreja. Então o pastor fez uma oração de confissão. Você orou junto com o pastor. O teu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Você se entregou para Jesus. Você morreu para o mundo. Você foi sepultado nas águas batismais. O batismo tem um significado tríplice, que é morte,
está aqui em Romanos, capítulo de número 6. Talvez, meus irmãos, muitos não gostem de mim da forma que eu falo da palavra de Deus, mas um dia sentirão saudades, tenha certeza. Quando nós lemos aqui Romanos, abra a tua Bíblia comigo. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 6, desculpa. Quando nós lemos, 1 Coríntios está à frente de Romanos, por favor. Primeiro Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 17, ou melhor, 16, para a gente entender. 1 Coríntios 6, 16, diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, ou uma prostituta, ou prostituto, faz-se um corpo com ele ou com ela, forma-se um corpo, porque serão, disse, dois em uma só carne. Está escrito a palavra de Deus. Versículo 17 diz: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, forma-se um. Versículo 18: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E o versículo 19 diz: ou não sabeis, veja bem, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Os irmãos entenderam? Não sabeis que o vosso corpo, o teu corpo, presta bem atenção, o teu, o meu, o nosso corpo, está dizendo aqui a Bíblia, talvez você não sabia, mas vocês não sabiam que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Pastor, mas hoje é século 21, hoje é meu corpo e a regra. Peraí, se você é crente, você tem que se converter. Vem aqui que nós vamos orar, vamos expulsar o demônio da tua vida, porque o teu corpo não é teu, é de Cristo. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Está aqui, ó, Jesus está dizendo: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo e morada do Espírito Santo de Deus? É a pergunta. Se não sabia, hoje você está sabendo. E ele continua dizendo: templo e morada do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então ele está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é proveniente de Deus que habita em nós, e que não é nosso, que é proveniente de Deus, não é algo da gente, é algo que é de Deus. Os irmãos estão entendendo o mistério da palavra de Deus? Talvez a gente não consiga compreender, talvez você não conseguiria ainda. Presta atenção aqui, por favor. Então, os irmãos, observa aqui que Paulo está sendo categórico, ele está mostrando para nós de uma forma ampla, ele está colocando luz aqui para a gente entender que cada um de nós, não está dizendo o mundo, lembra bem, não está dizendo o povo lá fora, está dizendo nós, crentes, que o nosso corpo, você não sabia, mas agora está sabendo. Se você não mudar, não perdoar alguém, se você não fazer a vontade de não andar como Deus quer, amanhã você perecer, você morrer, você sabe que você vai para o inferno. E ainda com mais o que você está praticando, achando que o corpo é teu, é tua regra. Eu bebo mesmo, o corpo é meu. Eu fumo mesmo, o corpo é meu. Eu prostituo verdadeiramente porque o corpo é meu. Eu minto porque
temos que pintar, temos que cuidar, temos que manter em dia, não é nosso. Nós temos que cuidar. O templo aqui, o nosso corpo, nós também temos que cuidar de algo que não é nosso. A regra está aqui. Ah, pastor, porque a regra hoje é correr, sem problema. A regra hoje é fazer caminhada, tranquilo. Pastor, a regra hoje é ir para a academia, tudo bem. Mas, uma coisa, você precisa ir verdadeiramente para a academia. Qual o motivo de você ir para a academia? Eu não sou contra, cada um, mas nós precisamos entender por quê. Ah, porque o médico disse. Mas pedalar não vai te ajudar? Fazer uma caminhada não vai te ajudar? Ter um cuidado mais excessivo, estar mais atento do que você come ou bebe, não vai te ajudar? Mas qual o problema ir para uma academia? Nenhum. Só que a gente tem que entender que nós somos carne, eu sou homem. Você tem que entender que você é mulher. Você tem que entender que de repente você está bem dentro da tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, está tudo tranquilo. Mas lá dentro pode ter alguém que não está bem. Pode ter alguma coisa errada com o sexo oposto. Vai lá, se olha com aquela roupa que é mais fina do que a sua pele. E está lá, toda exposta. E você está lá no seu exercício e de repente, sem querer, ele empurra a tua cabeça. Pronto, a seta entrou. Você já vai perder a concentração. Você já vai esquecer de quantas pedaladas você estava, quando você estava correndo, você estava talvez ouvindo uma música, alguma coisa, você vai esquecer que você está ouvindo. Pronto, tirou a tua atenção. A seta já foi. Aí vai muita coisa, vai passar na tua cabeça, no teu coração. Mesma coisa está o camarada lá, puxando barra, fazendo lá os seus exercícios, e está lá no berro olhando para o marido. Parece essa careca do cara com a barriga, o tamanho disso aqui. Aí vê o cara lá tudo forte, cada braço dá a perna, e olha para o marido. Que pangaré é esse que eu casei? O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Parece um travesseiro. Aí você olha para aquilo e não vê o tipo dos shorts, da bermuda, do que dá, a camisa, da camiseta. Tudo isso, se nós fôssemos morto ou cego, talvez não haveria influência alguma. Mas eu queria saber qual é o crente que vai num ambiente desse e que olha e que fica tudo natural, como se você estivesse olhando para aqueles leões ali. Tudo tranquilo, não pensa nada, um pouquinho sujo, eu vou lavar. Quem que vai para um ambiente desse e não passa nada na cabeça ou no coração? Você está entendendo? O que a Bíblia diz para nós? Para nós fugirmos da aparência do mal. Não é para a gente dar lugar para o mal, dar lugar para o pecado. Peraí, eu vou arrumar um intermediário, eu vou arrumar uma caminhada, eu vou arrumar uma bicicleta, eu vou pedalar, eu vou cuidar, ver o que eu como, vou diminuir um pouco de carboidrato, vou diminuir um pouco de açúcar, vou substituir com uma salada, vou substituir com um suco natural sem açúcar e vou ajudar para poder perder o meu peso. Eu sou exemplo disso. Mas não, é moda ir para a academia, eu vou para a academia. Beleza? Então, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, que é proveniente de Deus e que não são de vós mesmos. Versículo 20, eu encerro essa parte. Olha o que Deus, o Senhor, fala para o Caleb Paulo. Porque fostes, veja bem, capítulo 6, verso 20 de 1 Coríntios. Porque fostes comprados por bom preço. Qual é o preço? Sangue. Preço de sangue. Nós fomos comprados, vocês foram comprados por bom preço. E aí o que ele diz? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então quer dizer, o corpo e o espírito de cada crente não pertencem
não pertence a ele, não pertence a você, pertence a Deus, porque nós somos comprados. Eita, meus irmãos, é difícil ouvir isso, né? É difícil. Ô carne que grita, que geme, que não aceita essa situação. Olha o escândalo. 5 horas da manhã eu vou lá para a academia, saio de lá com o shortinho apertadinho, a camiseta regada, uma toalha pendurada aqui com dedos, uma meia no meio da canela, e saio de lá fazendo Uber. Daqui a pouco passo os irmãos indo trabalhar e eu saio de lá da academia desse jeito. 6 horas, 6h30 da manhã. Alguém olha, olha o pastor lá, bonézinho para trás, com óculos escuros. Que coisa linda, né? Imagina, o que vão falar de mim? Isso trará escândalo pela minha posição, pela forma que eu prego, pela minha visão acerca da Bíblia, aquilo que eu exponho para os irmãos. Por ser um crente pentecostal, não neopentecostal, por ser um crente pentecostal, que procura pregar e viver a Bíblia como ela é. Então isso vai gerar um escândalo, principalmente para aqueles que têm ouvido eu pregar, que não gostam da maneira que lá o Santão lá, tá vendo? Eu vou publicar, vou colocar na Veja, vou colocar no Estadão, vou colocar em todas as redes sociais, olha lá, olha o sem vergonha lá. Sabia que um dia eu ia catar em flagra? Isso, talvez para muitos é natural, mas para muitos gera um escândalo. Então, olhando aqui para o capítulo 17 de Lucas, que é o nosso texto básico, Jesus disse aos discípulos: é impossível que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Jesus falou que é impossível que não venha, mas aí ele diz, ele coloca uma vírgula: é impossível que não venha os escândalos. Vírgula. Opa, porque vai vir algo depois da vírgula. E qual é o algo que vem? Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Eu tenho que fazer de tudo para evitar o escândalo. Cada um dos meus irmãos tem que fazer de tudo para evitar os escândalos. Os obreiros ministros têm que fazer de tudo para evitar os escândalos. As irmãs têm que fazer de tudo para evitar escândalos. A igreja, de uma forma coletiva, tem que fazer de tudo para evitar escândalo. Mas, daquele por quem vier. O que ele está dizendo? Ele coloca aqui um ponto de exclamação. Ele está falando aqui algo imperativo. Ai daquele por quem vier. Ixi. E quando ele diz ai daquele por quem vier, é igual aquele pai ou os pais de hoje: menino, para com isso, deixa de fazer isso, fica quieto. Eu vou pegar o chinelo, eu vou pegar a cinta, eu vou pegar água, eu vou pegar uma tora de água, eu vou pegar o tijolo, eu vou pegar o bloco. E a criança está lá rolando no chão, bagunçando e dando risada, parecendo um palhaço. Isso aí não é pai, não. Desde quando eu nasci, eu estou ouvindo ele falar isso, nunca faz. Quando Deus diz ai daquele por quem vem o escândalo, Deus não brinca. A palavra de Deus é uma só. Talvez você pode estar pensando: eu tenho feito tanta coisa, até hoje eu fiz tanta coisa, estou na igreja, nada me aconteceu. Igreja, o que é nosso está guardado. Você sabia disso? O que é meu, está guardado. O que é teu, está guardado. Está sendo somado ou subtraído. O céu está lá e o inferno também está lá, está guardado. Se eu estiver fazendo justo, se eu estiver obedecendo, colocando em prática, fugindo da aparência do mal, andando como Deus quer, opa, a minha coroa lá no céu está guardada. Eu estou caminhando em direção
Então, cuidado de mim, ai daquele. E observa que o versículo 2, ele vai dar um pequeno vislumbre da posterior sentença que virá. Capítulo 17, verso 2, ele diz: melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma bode atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Meu Deus, alguém pode perguntar, pastor, o que é uma bode atafona? Uma bode atafona é uma pedra de engenho, é uma pedra grande, é uma pedra pesada. Então ele está dizendo, melhor que ele pusesse ao pescoço uma bode atafona, sabe, uma pedra grande, amarrada no teu pescoço, no pescoço da pessoa que provocou o escândalo, que fez o escândalo, e lançar essa pessoa, como ele está dizendo aqui, que fosse lançado ao mar. Ou seja, ele está dizendo, essa pessoa teria que ser ancorada dentro do mar. Então, ou seja, o que Jesus está dizendo, é melhor que essa pessoa fosse morta. Os irmãos estão entendendo como que é o juízo de Deus sobre aqueles que estão errando, que estão encapados, achando que está tudo bem, que Deus não vai fazer nada, que está tudo normal, tudo tranquilo, Deus é meu brother, Deus é meu Deusinho, é meu paizinho, como muitos falam por aí. Cuidado, com Deus não se brinca. Nós devemos querer a graça de Deus, não buscar graça de Deus, é diferente. Então, Jesus sugere, ele sugere a pessoa que quer escandalizar os pequeninos, que quer escandalizar daquele que está dentro da igreja, aqueles que estão começando agora, que olham para a igreja com uma santidade, mas eu sempre digo, aonde tem ser humano tem falha. A igreja aqui não é a melhor igreja daqui não, tem gente aqui dentro, tem pecado, tem erro. A igreja aqui da esquina tem gente, tem erro, tem pecado. A outra igreja, aonde tem gente vai ter falha. Mas o que nós temos que fazer? Ah, pastor, não consigo, eu tenho que olhar, eu tenho que ver. Ah, é? Então eu vou sugerir a você, que você gosta de ver, você gosta de olhar. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 2. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 2, para quem gosta de ficar olhando para o que não perdeu, o escritor aos Hebreus diz: olhai unicamente para Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Então, se você vai entrar na igreja, vai ficar olhando para Y, para X, para W, você vai cair, você não vai prevalecer. Mas se você entrar para a igreja, o olhar espiritual do Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar a tua glória, abre meus ouvidos para eu ouvir a tua voz por intermédio da palavra. Senhor, eu quero ser edificado. Meu Deus, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Meu Deus, não deixa eu olhar para a coisa errada. Deus, não deixa eu olhar para o desobediente. Meu Deus, não deixa eu olhar para aquele que produz escândalo. Meu Deus, deixa eu olhar só para o Senhor, que o Senhor é perfeito. Senhor, o Senhor é um padrão. Me deixa te ver, me deixa te enxergar, me deixa eu ser como o Senhor. Deus irá abrir os teus olhos. Você será um novo homem, uma nova mulher. Você andará na presença de Deus e você será sempre o mesmo crente, a mesma crente. Meus irmãos, eu já estou cerca de 22 anos batizado nas águas. Tantas coisas que eu já vi, que eu já ouvi, eu e minha esposa, profetada, palavras mentirosas, coisas da carne. Eu aprendi que sempre nós devemos andar com 2 sacos.
amarrado, um à esquerda, um à direita. 2 sacos, qual a necessidade? Um sem fundo e um com fundo. Lembra bem isso? 2 sacos amarrados na cintura, um com fundo e outro sem fundo. Por quê? Tudo aquilo que nós ouvimos que for bom, nós colocamos no saco com fundo. Tudo aquilo que nós ouvimos, que a gente sabe que é milonga, que é morota, que não é de Deus, que é conversa, põe no saco furado, joga fora, não guarda. Tem que ser assim, porque se a gente guardar tudo que a gente ouve, se a gente absorver tudo que a gente vê, nós não vamos conseguir ficar firme na presença de Deus. Nós não vamos, porque é tanta coisa errada que a gente vê, que a gente ouve, é tanto ensinamento diabólico, tudo coisas contra a palavra de Deus, que a gente fica perdido. Peraí, graças a Deus eu consigo ler o português, consigo ler algum outro idioma, consigo entender, compreender, mas tem gente que não consegue compreender o português. Mas você sendo crente, o apóstolo São Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ele diz que nós discernimos tudo e por ninguém nós somos discernidos. Então esse é o diferencial. Se nós temos a mente de Cristo, por mais que nós não sabemos ler, mas nós conseguimos entender. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então se nós não sabemos ler, mas se nós está sendo pregado para nós um livro, capítulo, versículo, que tal coisa é bíblica, e eu ouvi 1, 2, 3, eu decorei, aprendi, guardei no meu coração, por que eu vou praticar errado? Alguém vai dizer, não, mas não sabe ler. Peraí, mas você entende, você sabe, você guardou no teu coração, você sabe que isso aqui é fogo, se você colocar o dedo você vai ser queimado, você sabe que ali naquele fio tem energia, se você desgastar, colocar o dedo você vai levar choque, você sabe que a palavra de Deus é verdade. E a pergunta é, por que não pratica? Porque você não guarda a palavra de Deus. Meus irmãos, capítulo 1 aqui, deixa eu ler para você, não vou falar na minha palavra não. Capítulo 1 de Apocalipse, último livro da Bíblia, até quem não sabe ler acha. Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo de número 3, olha o que a Bíblia diz para nós, presta bem atenção, Apocalipse 1, 3, bem-aventurado aquele que lê, não está dizendo, bem-aventurados são aqueles que leem, não está dizendo, bem-aventurado no singular, aquele que lê, está falando na primeira pessoa, ou seja, qualquer um de nós que lermos a Bíblia, nós somos bem-aventurados. Pastor, mas eu não sei ler, calma. Então, bem-aventurado aquele que lê, e depois, vírgula, aqueles que lê, vírgula, e os que ouvem a palavra desta profecia. Então você não sabe ler, mas você ouve. Bem-aventurado os que leem, bem-aventurado os que ouvem, e vírgula, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você viu como que a Bíblia chama a nossa atenção? Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurado os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está cerca, o tempo está perto, está próximo. Ler, ouvir e guardar. Três verbos. Às vezes lemos, mas não ouvimos. Às vezes ouvimos, mas não guardamos. Às vezes guardamos tudo,
e não ouvimos nada. Então a palavra de Deus, ela é completa, ela não dá vazão, não dá lacuna para a gente dar brecha para o diabo trabalhar na nossa vida. A palavra de Deus, ela é completa, ela é um todo. Então, além de ler ou ouvir, nós precisamos guardar, como eu falei no princípio do salmista: guarda, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar a palavra. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas nós temos que ser viventes e praticantes. O versículo 3 do capítulo 17 de Lucas, ele diz: olhai por vós mesmos. Cada um de nós, pelo conhecimento que nós adquirimos pela Bíblia, nós devemos olhar para nós mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa, graças a Deus, amados, como que você conhece uma ovelha do bode? Quais são as características? A ovelha é mansa, a ovelha é toda branquinha, a ovelha é humilde, a ovelha é simples, ela conhece a voz do pastor. Como você conhece o bode? Chifrudo. Como você conhece o bode? Cavanhaque. Como você conhece o bode? Rebelde. Salta da coice. Não é humilde, não aceita comando. Dá cabeçada. É do jeito dele, pronto. Como você conhece um pastor que tem compromisso com a palavra e com as almas, e um pastor que não tem compromisso com a palavra e não tem compromisso com as almas e só tem compromisso com o dinheiro? Como? O pastor que tem amor pela tua alma, ele vai pegar a palavra de Deus como ela é, vai doer, o chicote vai estalar no teu lombo, primeiro estala nele, vai doer no teu lombo, vai doer, só que aquele peso, aquele chicote, vai produzir um peso de alegria depois muito grande sobre a tua vida, porque você vai ser transformado num novo homem, numa nova mulher, pela verdade que você aprendeu por aquela palavra.
pessoa tem, da vida dela, do bem-estar dela acerca da palavra, com as coisas de Deus. Peraí, a minha vida não pertence a mim, o meu corpo não pertence a mim, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter pudor, eu tenho que respeitar. Peraí, eu não vou fazer tatuagem, peraí, eu não vou me encher de anel, eu não vou me encher de colar, de corrente, eu não vou me encher de piercing, eu não vou me encher de brinco. Peraí, a Bíblia diz que as mulheres devem andar com pudor. A Bíblia diz que a beleza da mulher não é no exterior, é dentro, é no interior, é no coração. Então, se eu tenho zelo, eu vou ensinar isso. Eu não vou ensinar as mulheres a andar na lascívia, a andar como prostituta, mostrando o corpo, vendendo o corpo dentro da igreja. Desculpa da expressão, mas é assim. A igreja entra tanto pessoas que é crente como não é crente. Aí olha para uma senhora, uma mulher de Deus, entre aspas, uma mulher de Deus, cheia de pombagira, insinuada e excluída pelo pastor, ou pela mulher do pastor, por quem quer que seja. Aí o camarada olha, vai lá, vai cumprimentar, dá um toque na mão diferente, ou fala alguma coisa pela orelha. Ah, essa igreja só tem carnal, só tem demoniado, mas olha a pombagira em pessoa. A culpa é de quem? Do homem ou dela? Que se entregou de bandeja. A casa de Deus não é vitrine, não é sex shop. A casa de Deus é lugar de pudor, é lugar de santidade, é lugar de reverência, é lugar que as pessoas olham, se vê e falam, não, realmente ali tem um povo de Deus, tem um povo diferente, tem um povo que adora, tem um povo que tem compromisso com Deus, tem um povo verdadeiramente que vive a palavra, que é diferente dos outros. Um dia, se eu for crente, eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser como aquela irmã. São poucos que dizem hoje, mas ainda tem alguém que está olhando para nós, para ver o nosso testemunho. Essa semana recebi uma notícia do irmão de longe. Fiquei comovido com a notícia, mostrei para minha esposa, ela ouviu o áudio. E a gente procura dar testemunho para onde a gente anda, pelo que a gente faz. A gente procura, não é fácil, é apedrejado noite e dia, mas a gente precisa levar as pernas. Paulo diz: opa, peraí, ninguém me inquiete, porque eis que eu trago sobre mim as marcas do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente quer ser crente, mas não quer receber pedrada. A gente quer ser crente, mas não quer ser confrontado. A gente quer ser crente, mas quer ser igual ao mundo. A gente quer ser crente, mas quer ser igual ao vizinho. A gente quer ser crente para agradar o marido. A gente quer ser crente para agradar a esposa. Eu pergunto, e o nosso dono? O que ele fala de nós? Como nós temos que ser? Está aqui. A palavra ensina como nós temos que ser, como nós temos que andar. Está aqui. E por que a gente não obedece? Porque a gente não lê. Ou a gente ouve, mas não guarda no coração. Ou a gente não lê, a gente ignora. Só que detalhe, meus irmãos, vai chegar um dia que vai ser breve, que todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus. Ninguém vai escapar. E cada um de nós vai ter que dar conta de todas as nossas obras. Sabe o que você está pensando agora? Esse pastor é louco, eu faço com o meu corpo, eu ando do jeito que eu quero. Beleza, até o teu pensamento está diante de Deus. Antes de você falar, você pensou, Deus já sabe o que você pensou, o que você ia falar. E naquele dia você vai ter que dar conta. Cada um de nós vai ter que dar conta. Querendo ou não, nós vamos ter que dar conta para Deus. E esses atos vai corroborar para a nossa subida ao céu e vai corroborar para a nossa descida ao inferno. Que o Espírito de Deus te abençoe. Eu gostaria de falar no versículo 4, que fala acerca do perdão, mas outro dia, outra oportunidade, preparando Deus, estaremos falando acerca do versículo de número 4, que é acerca do perdão. Que Deus, o Senhor, abençoe a tua vida. As horas se foram, as palmas bem alegres, altas e glorificadas.